Oi! Quando a gente vai falar sobre estequiometria das reações químicas, nós precisamos falar inicialmente sobre dois tipos de leis. Essas leis são chamadas de leis ponderais e a outra lei é a lei volumétrica. Bem, as leis ponderais é uma relação mássica entre os participantes da reação, enquanto a lei volumétrica, como o nome mesmo fala, é uma relação de volume entre os participantes dessa mesma reação, por exemplo. Quais seriam as leis ponderais? São duas as leis ponderais. A primeira lei ponderal é a lei da conservação das massas. Ela foi proposta por Lavoisier e nela nós conhecemos a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente vai aplicar esta afirmação de Antoine Lavoisier nas reações químicas que vamos fazer como exercício daqui a pouquinho. No final das contas, eu digo que a massa dos reagentes precisa ser igual à massa dos produtos. É claro que existem umas condições para que eu aplique esta afirmação. Por exemplo, o sistema precisa ser fechado, porque num sistema aberto, por exemplo, se eu conduzo essa minha reação química e há um desprendimento de gás, esse gás sai, vai para a atmosfera e depois eu não consigo medir essa quantidade de gás que se formou. Então, se eu coloco o meu sistema na balança antes da reação e depois da reação, eu não vou conseguir medir esse gás que se desprendeu no meu sistema aberto, e aí eu vou dizer: poxa, a minha massa após a reação diminuiu. Aí você vai dizer: então a lei da conservação das massas de Lavoisier está errada? É claro que não está errada. Por quê? Porque ela se aplica a um sistema fechado, tá certo? Então é como nós temos aqui, ó, a massa dos reagentes, ela precisa ser igual à massa do produto. É óbvio que isso daqui precisa ser num sistema fechado. Isso já foi falado. Olha aqui que interessante, ó. A mesma afirmação, só que de uma forma um pouco diferente, ó. Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, tá bom? Então não tem nenhum tipo de problema, desde que seja num sistema fechado. A outra lei ponderal é a lei das proporções definidas de Lewis-Proust, certo? O que é isso? Seria mais ou menos assim, ó. Se eu utilizo 100 gramas de água, reformulando aqui a nossa afirmativa, a decomposição de 100 gramas de água produz 11,1 gramas de hidrogênio e 88,9 gramas de oxigênio. 100 gramas. Se eu dobro a quantidade de água, eu vou dobrar a quantidade de hidrogênio produzido e eu vou dobrar a quantidade de oxigênio produzido. Por quê? Porque a proporção ela é definida numa reação química. Se eu triplicar a quantidade de água, eu triplico a quantidade de hidrogênio e eu triplico a quantidade de oxigênio. Se eu usar somente a metade da quantidade de água, então vou ter como produto a metade da quantidade de hidrogênio e a metade da quantidade de oxigênio. Tudo isso porque as proporções são definidas. Isso é muito legal, tá bom? Joia. Professor, então, como eu conseguiria ver a proporção entre os elementos? Por exemplo,
a proporção entre a massa de hidrogênio ou a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio, né? Isso aqui é uma proporção entre os produtos, né? Os elementos químicos contidos no produto, que é o nosso lado direito da reação química, isso vai ser sempre. Então, ó, em 100 gramas de água, eu produzi 11,1 grama de hidrogênio, ou gramas de hidrogênio. Em 100 gramas de água, eu produzi 88,9 gramas de oxigênio. Quando eu divido um pelo outro, eu tenho que a minha proporção definida é aqui, ó, 1 para 8. Ou seja, eu sempre produzo 8 vezes mais oxigênio do que hidrogênio. Tá bom? Olha aqui, professor, isso só serve para oxigênio, hidrogênio e água, como o senhor está mostrando neste exemplo? É claro que não. Serve para qualquer reação química, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, eu pego uma parte de hidrogênio, 8 partes de oxigênio e gero 9 partes de água. A relação, a proporção é 1 para 8 para 9. Isso significa o quê, professor? Na verdade, essa uma parte é um número proporcional. 8 partes e 9 partes. É um número proporcional, tá bom? Então, experimento A. 10 gramas de hidrogênio vai requerer 8 vezes mais de oxigênio, ou seja, 80 gramas. E a soma dos reagentes, ó, tem que ser igual ao produto, certo? Tem que dar 90. 10 gramas de um com 80 gramas do outro num sistema fechado, é preciso obedecer a lei mássica de Lavoisier. 90. Nada se perdeu, nada se transformou, tá bom? 90 gramas. Aliás, nada se perdeu, nada se criou. Tudo se transformou em produto. Se for 5, ora, são 5 partes de hidrogênio. Quando eu multiplico por 8, porque são 8 partes de oxigênio, eu tenho 40 gramas. E a soma disso daqui, 45 gramas, tá bom? Então, para a gente ver, ó, lei das proporções definidas. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, tá bom? Por último, uma lei bem interessante, que é a lei volumétrica de Gay-Lussac. Então, vamos somente observar como isso daqui pode ser feito, ó. Aqui eu tenho uma reação química, certo? Da produção de amônia, não é? Então, como é que é essa reação na prática? 3 mols, ó, olha aqui, o 3 na frente do gás hidrogênio. Isso pode representar o quê? Geralmente a gente está muito acostumado com 3 mol. Reage, ó, mais 1 mol de nitrogênio, não é? Ah, professor, então 3 mols aqui, com 1 mol aqui, 4 mols aqui? Não necessariamente. 2 mols. O que a gente diz que é constante seria, para dar aqui a soma dos reagentes igual à soma dos produtos, o que teria que eu levar em consideração é a massa, tá bom? Mas a quantidade de mols não, porque o que é interessante, 3 mols de hidrogênio reage com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de amônia, tá bom? Mas, professor, isso poderia ser número de moléculas? Poderia. 3 moléculas de hidrogênio reage com uma molécula de gás nitrogênio e produz 2 moléculas de amônia gasosa também. E volume, aqui é onde entra a contribuição de Gay-Lussac. 3 volumes de gás hidrogênio reage com 1 volume
de gás nitrogênio, produzindo 2 volumes de gás amônia. Então, o que foi que Gay-Lussac concluiu? Nas mesmas condições, isso é importante, de pressão e temperatura, eu só posso fazer essas inferências dependendo da minha condição de operação das coisas. Não dá para mudar tudo e querer que as coisas fiquem iguais. Eu tenho que fixar algumas coisas. O que eu fixo aqui? As condições de pressão e temperatura. Então, nessas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes em uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Tá bom? Professor, o que é isso mesmo? É justamente assim, ó. Eu posso utilizar a mesma proporção para moléculas, mols e volumes, tá bom? Então, os coeficientes estequiométricos, que são esses números aqui, eles representam número de moléculas ou número de mols, que é uma quantidade específica do número de coisas, né? Ou também volumes, desde que estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão. Ou seja, o que acontece aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Pronto. O que acontece aqui, ó. Veja abaixo mais um exemplo em que os resultados experimentais confirmam essa lei. Para isso, considere sempre todos os participantes no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, o exemplo é que o problema pega 10 litros de hidrogênio, é que o hidrogênio não fica muito bem representado aqui dentro dessa caixinha, tá certo? Porque ele está como se fosse um pontinho. 10 litros de gás cloro, já dá para ver maior, produzirá 20 litros de cloreto de hidrogênio. O que foi que ele viu? Ele viu a proporção volumétrica, um volume de hidrogênio com um volume de cloro, dando 2 volumes de hidrogênio. Professor, isso para líquido, como é que é? Sempre vai funcionar para líquido? Não. A gente sabe que não, tá bom? Mas, como o problema mesmo diz, no estado gasoso, isso daqui é válido, tá certo? Desde que se conserve as condições de pressão e temperatura. Pronto. Agora vamos escolher aqui, vou pausar um vídeo para escolher alguns exercícios simples e introdutórios que nos dê a chance de entender melhor o que é estequiometria e como eu devo fazer os cálculos estequiométricos, tá bom? Vou pegar alguns exercícios simples e depois a gente vai para a sua lista, que é uma lista mais complexa, claro, e que envolve os conhecimentos de uma forma mais completa, tá bom? Devagar então, vamos lá. Perceba este exemplo de fixação. Diz a questão 5. O gás oxigênio, O2, quando submetido a faíscas elétricas, é transformado em gás ozônio, O3, de acordo com a reação ou com a equação. Observe em primeiro lugar que em estequiometria é muito importante conhecer a reação química e nem todos os problemas trazem a equação química. Depois de conhecida a reação química, é importante saber se ela está balanceada. Neste caso é muito simples de saber. Cada molécula de oxigênio de gás oxigênio tem 2 átomos de
oxigênio elementar. Então, do lado dos reagentes, 3 vezes 2 dá 6. 6 átomos elementares de oxigênio. E do lado dos produtos, 2 vezes 3, também 6 átomos do elemento oxigênio. Então, essa nossa reação química está balanceada. Como é isso mais ou menos, professor? Esta reação, ela é mais ou menos desse tipo aqui, ó. Um oxigênio, vou representar assim, ligado a outro oxigênio. Um oxigênio ligado a outro oxigênio e outro, vou representar assim, ó, e um oxigênio ligado a outro oxigênio. O que acontece então? O problema me diz que quando eu submeto isso a faíscas elétricas, vamos imaginar uma faísca elétrica com esse desenhozinho de um raio aqui em cima, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer a formação da substância ozônio, que é assim, ó. Vamos imaginar essa setinha como sendo uma reação dativa, certo? Pronto. Assim. Então vejam que eu tinha 6 átomos de oxigênio elementar do lado do meu reagente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 oxigênios elementares. E do lado dos produtos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 oxigênios elementares também, tá bom? Não é 60 não, é oxigênio. Professor, eu preciso saber desta reação, desse desenho que o senhor fez para resolver o problema? Claro que não. Eu só estou fazendo isso para você entender, certo? O que distingue uma molécula de um átomo. A molécula é o conjunto de átomos. Isso daqui é a molécula O2, formada por 2 átomos circundados de verde, 2 átomos do elemento químico oxigênio. É uma confusão que as pessoas fazem. Mas vamos lá. Então, se eu submeter 60 litros de oxigênio a este processo, iremos obter qual volume de oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão. O que é muito importante conhecermos é uma relação muito importante. Bem, a resolução dessa questão vai usar a contribuição de Gay-Lussac para a estequiometria, né? Então, vamos entender, vamos repetir novamente a mesma equação química aqui embaixo. 3 oxigênios gasoso ou gasosos produz 2 ozônios também gasoso. O que é importante de ver? Entenda que o reagente gás oxigênio e o produto gás ozônio estão na mesma
fase, ou seja, no mesmo estado de agregação da matéria. São os dois gasosos. Então, um dos requisitos para a contribuição de Gay-Lussac já foi estabelecido. A outra contribuição é que eu devo considerar que tanto um quanto o outro estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Perceba, olhe a pergunta, se submetermos 60 litros de oxigênio a esse processo, iremos obter qual volume de ozônio nas CNTPs? Então, imagino eu que tanto esta reação está na CNTP, quanto o fato de submeter 60 litros de oxigênio na CNTP. Ou seja, estará todo mundo nas mesmas condições. O que é importante, então, de entendermos? Existem duas maneiras de se fazer essa questão. Porém, utilizando a contribuição de Gay-Lussac, nós vamos entender isso não como 3 mols, nem como 2 mol. Nós vamos entender isso daqui como 3 volumes, já que tanto o reagente quanto o produto estão no estado gasoso. E os 60 litros eu vou entender como 60 volumes. E vou fazer a minha regra de 3. Eu posso entender que esses 3 volumes pode ser 3 litros de oxigênio na CNTP, produz 2 litros de ozônio na CNTP. Deste modo, 60 litros de oxigênio na CNTP vai produzir X. Fazendo a regra de 3, montando a regra de 3, 3 sobre 60 é igual a 2 sobre X, né? Porque 3 está para 2, assim como 60 está para a incógnita X. Eu faço a multiplicação do meio pelos extremos, obtendo então a equação do primeiro grau, 3x igual a 60 vezes 2. E agora eu passo o x, que estava multiplicando, ou estava sendo multiplicado por 3, né? Eu passo o 3 dividindo, que quando eu fizer a simplificação, 3 dividido por 3 dá 1, 60 dividido por 3 dá 20. Quando eu faço a multiplicação deste número 20 aqui, ó, que sobrou no numerador, pelo número 2 aqui, ó, do numerador, x, portanto, vai ser igual a 20 vezes 2, 40 litros, que é a nossa letra B de bola, que está correta, tá bom? Vamos fazer um outro exercício. Um momento. Pronto, aqui é um outro exercício, muito embora também seja da mesma numeração 5. A reação, diz o enunciado, que a reação de decomposição da amônia pode ser representada pela equação, que é a equação que representa a decomposição da amônia. Observe, 2 moléculas ou 2 mols de amônia gasosa reage com uma molécula ou 1 mol se decompõe formando 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio.
Perceba que todo mundo está no estado gasoso. A decomposição de 500 litros de amônia produzirá quantos litros de gás nitrogênio e hidrogênio nas mesmas condições de temperatura e pressão? Então, observe que aqui eu tenho uma condição de temperatura e pressão. Todo mundo está no estado gasoso. Então, eu posso fazer a interpretação do seguinte: NH3 gasoso, N2 gasoso e 3 hidrogênios gasoso. Perceba que eu esqueci de olhar se a reação está verdadeiramente balanceada. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Nitrogênio está ok. 2 vezes 3 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 6 hidrogênios do lado de cá e 6 hidrogênios do lado de cá. Também está balanceado, tá bom? 1, 2. Eu acho que eu esqueci de gravar o início desta questão. Mas vamos lá então apagar isso daqui. Eu vou deixar aquilo que está escrito já, porque eu acho que eu esqueci de gravar. Estava falando sem estar gravando, mas vamos lá. Aqui também uma reação 5. Eita, uma questão 5, de numeração 5, mas é um problema diferente do problema passado. Diz assim o seu enunciado: a reação de decomposição da amônia pode ser representada pela equação: 2 mols de amônia gasosa se decompõe, produzindo 1 mol de nitrogênio gasoso e 3 mols de hidrogênio também gasoso. Perceba que está todo mundo no estado gasoso. Então eu posso observar que isso daqui pode ser 1 mol ou 2 unidades de volume. Quais são essas 2 unidades de volume? 2 litros, por exemplo. Então, 2 mols ou 2 unidades de volume de amônia produz 1 mol ou 1 unidade de volume de nitrogênio gasoso ou 1 mol, ou 3 mols ou 3 volumes ou 3 litros de hidrogênio também gasoso. Então, o problema diz o seguinte: o que eu posso entender é que essa reação ocorre a uma condição específica de temperatura e pressão, que eu não sei qual é, mas que é bem especificada. A decomposição, como diz aqui o enunciado, a decomposição de 500 litros de amônia produzirá quantos litros de nitrogênio e hidrogênio nas mesmas condições de temperatura e pressão? Ou seja, se eu tenho uma condição de temperatura e pressão nessa reação, eu vou considerar a mesma condição de temperatura e pressão para decompor 500 litros agora de amônia. Então, repetindo a minha reação química, aqui o coeficiente estequiométrico, dou 2 amônias gasosas, produz 1 nitrogênio gasoso e 3 hidrogênios também gasoso. Eu preciso observar se essa reação química está balanceada. Começo pelo nitrogênio. 2 nitrogênios do lado dos reagentes, 2 nitrogênios do lado dos produtos. Nitrogênio está ok. 6 hidrogênios do lado dos reagentes, 6 hidrogênios do lado dos produtos.
também está ok. A reação química está balanceada. Então, como é todo mundo gasoso e como é todo mundo nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso utilizar a lei volumétrica de Gay-Lussac. Então eu posso entender aqui, olha, que 2 litros de amônia produz 1 litro de nitrogênio e 3 litros de hidrogênio, certo? Agora observe você, 500 litros de amônia vai produzir X litros de nitrogênio e Y litros de hidrogênio. Eu faço então as regrinhas de 3 que me cabem. A primeira regrinha de 3 eu vou colocar aqui, ó, logo após esse quadradinho, e você vai ter 2 litros está para 1 litro e 500 litros está para X litros, que é justamente essa primeira partezinha aqui da regra de 3. Faço então, depois que eu montei, eu faço a minha regrinha de 3, 1 para X, produto do meio é igual ao produto dos extremos, 500 vezes 1, o 2 que estava multiplicando o X passa dividindo esse produto, 500 vezes 1, 500, dividido por 2, X, portanto, 250 litros. A segunda continha eu vou colocar aqui na frente desse outro quadradinho. Eu pego essa parte agora e vou igualar a esta parte. Então, ó, 2 litros está para 3 litros de gás hidrogênio, assim como 500 litros está para Y litros de gás hidrogênio, que eu vou calcular agora, após montar a minha regra de 3. 2 para 500, 3 para Y. Quando eu faço produto do meio igual ao produto dos extremos, eu vou ter que 2Y é igual a 3 vezes 500, e o número 2, que estava multiplicando o Y, vai passar dividindo. 3 vezes 500 dividido por 2, eu posso simplificar. 2 por 2 dá 1, 500 por 2 dá 250, e quando eu faço a multiplicação do 3, que estava aqui, pelo 250, resultado da divisão de 500 por 2, eu tenho 750 litros. Então, o volume de gás nitrogênio cai e o volume de gás hidrogênio aumenta em relação ao volume de amônia, né? E isso é correto, porque se eu coloco 2 volumes de amônia, eu produzo 1 volume, ou seja, a metade de nitrogênio. Se eu coloco 500, eu tenho que usar a metade, não é? Agora, se eu uso 2 litros de amônia, eu produzo 3 meios ou 1,5 vezes mais de hidrogênio. Então, 1,5 mais de 500, se você multiplicar 500 por 1,5, se você fizer essa multiplicação, você vai ver que isso daqui dá 750, tá bom? Então, é simples, estequiometria é simples, mas a gente precisa ter alguns cuidados para não ficar fazendo conta à toa. O que eu queria que você levasse em consideração é que muitas vezes a gente vai precisar de uma relação muito fundamental para a gente, que é a equação
de Clapeyron, PV igual a N, R, T. P é a nossa pressão. Nos nossos problemas vai ser dado comumente em ATM. V é o volume. Nos nossos problemas vai estar muito comumente achado em litros. N é o número de mols, que é a quantidade de matéria, vai ser dada em mol. Opa, acabei apertando ali um botão errado. Dá um ESC aqui. Não é um ESC não, não sai com ESC. É o mol. Parar com isso, mol. O R é uma constante dos gases ideais. Isso daqui a gente tem que decorar. Um dos valores para esse R, tem vários valores, mas um valor bem conhecido, bem importante para a gente nessas unidades é o 0,082 ATM, por isso que a pressão está em ATM, vezes litro, por isso que o volume está em litro, dividido por mol, que é a mesma coisa que colocar mol menos 1, por isso que o N está em mol, dividido por Kelvin, ou Kelvin a menos 1, tá bom? Dividir por Kelvin é levar a menos 1, tanto por Kelvin quanto qualquer outra coisa. Elevou a menos 1 é dividir por um negócio. Sugerindo então, de cara, que essa nossa T é a nossa temperatura absoluta, ou seja, tem que ser dada em Kelvin. Uma outra coisa importante que os problemas falam é CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Temperatura 0 graus Celsius, que quando eu somo com 273, eu vou ter 273 Kelvin. Quem botar graus Kelvin erra na prova. E pressão de 1 atmosfera, de 1 atm. Essa daqui é a CNTP. Muita gente confunde a CNTP com a CATP. A CATP é a condição ambiente de temperatura e pressão. Perceba, a diferença é que uma é condição normal, e na condição normal eu tenho 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. E na condição ambiente, a minha temperatura não é de 0 graus Celsius, é de 25 graus Celsius, que quando eu somo com 273, eu tenho 298 Kelvin, tá bom? E a minha pressão, professor, também vai ser de 1 atmosfera, tá certo? Só quem muda é a temperatura. Na CATP é 0 graus Celsius ou 273 graus, Kelvin, e na CATP são 25 graus Celsius, é a temperatura ambiente, que quando eu somo com 273 dá 298 Kelvin. Porém, tanto faz na CATP, na CNTP ou em qualquer outra condição de temperatura e pressão, o R é esse daqui que nós vamos usar na maioria dos problemas, 0,082 atmosfera vezes litro por mol por Kelvin. Bom, então essa é a equação, que é a lei
dos gases ideais, ela vai ser muito importante para nós, tá certo? Nos nossos problemas de estequiometria, que nós vamos continuar fazendo já já. Então, essa é só uma questão, uns assuntos complementares que eu queria mostrar a você, e já vai estar no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, fique com Deus.